Está conosco nessa noite pastor Marcos Félix, um amigo do seminário, estudou comigo lá no seminário, e a juventude convidou o Marcos Félix. Chega aqui, Marcos. Prazer muito grande estar conosco. Eu falei dos fins do tempo. O Marcos Félix, ele tem um canal no YouTube, né? Lá tem umas mensagens falando aí dos tempos finais aí, da vinda do Senhor Jesus. Se você quiser saber um pouco mais, é só procurar lá Marcos Félix, lá que você vai ouvir boas palavras a respeito do fim do mundo. Também agora está na rádio, né? Estou sabendo que você está na rádio, né? Graças a Deus. Deus abençoe, Marcos Félix. Prazer ter você aí conosco, revê-lo depois de tanto tempo, tá? Ser tu uma bênção. Deus te abençoe. Graça e paz, uma boa noite a todos. É o que eu tenho a dizer, irmãos. Pastor de comunidade inventa sempre moda e algumas loucuras. Eu sou pastor dentro de uma comunidade de Nova Iguaçu chamada Grão-Pará. Se você jogar no YouTube, você vai ver, ou no Google, você vai ver. Eu fiquei várias vezes atrás de pilastras como essa e eu tiro comendo solto. Hoje, eu não moro no Grão-Pará, mas nós estamos ali, vamos fazer agora 9 anos. E pastor de comunidade tem que... É doideira mesmo, né? Então, a gente inventou um canal no YouTube. Você pode procurar lá. Pastor já fez até o merchan, né? Pastor Marcos Félix. Se você não aprender algo, você vai pelo menos rir de mim. Uma coisa é certa, tá bom? E Deus nos deu um programa de rádio essa semana na Rádio FM, a Rádio 105.5 FM, Rádio Líder. Não tem aquela história? Segue Líder! Então, Deus me deu uma Rádio Líder. E caso você não consiga na região, você pode baixar o aplicativo da Rádio Líder. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela existência dessa igreja. Eu sou fruto dessa igreja. A primeira igreja Batista de Bom Sucesso, ela começou um trabalho em Irajá, que começou na casa dos meus bisavós. E eu não sei se você sabe, desse trabalho nasceu a primeira igreja batista de Irajá. E eu vou mais além. É fruto desse trabalho o ministro de Educação, que está no governo Bolsonaro, que é fruto da PIB de Irajá também. O Carlos Decotelli é fruto dessa igreja também que ali está. Então eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, a existência, por ter... Se não fosse essa igreja, não existiria a PIB de Irajá, não existiria a PIB de Caxias, não existiria a PIB de Vila da Penha. Eu sou fruto daquela igreja ali e dessa igreja. Então, a gratidão nos abre portas. A gente não chega a nenhum lugar a não ser por pessoas e pelo nosso Deus. Então, nós devemos ser gratos a Deus e às pessoas, porque são elas que nos facilitam. Talvez você fale, eu nunca precisei de ninguém. Fiz um concurso e passei. Mas quem te deu a possibilidade daquele saber de 1 mais 1 é igual é 2? É isso mesmo, engenheiro? De saber sobre tabelas periódicas e tudo mais. Alguém esteve à frente e você pôde assim aprender. Então agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. A segunda vez, a primeira vez que estive aqui era seminarista ainda. E fui convidado por um seminarista dessa igreja, que foi, na época, era vice-moderador. Meus cabelos não eram iguais aos de hoje, mas a voz continua a mesma, graças a Deus. E naquela feita, a gente vê que a coisa aqui melhorou bastante. E eu agradeço a Deus pela vida. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu não sei o que eu vou pregar, não. Eu disse para o irmão algo, eu falei, eu vou pregar isso. Mas o transcorrer do culto e os louvores e tudo que vai acontecendo, aí Deus vai ardendo no meu coração. Eu não sei o que Deus vai falar, mas eu não posso deixar de compartilhar. Eu gostaria que essa palavra fosse doce no seu coração, porque eu gostaria de compartilhar. A gente não compartilha? Seja um vídeo legal, eu espero que você entre lá no meu canal e assine e compartilhe, tá? E a gente compartilha no Facebook, eu já compartilhei o culto lá no meu Facebook, nos 2 Facebooks que eu tenho, eu compartilhei para a galera toda, o pessoal da igreja, o pessoal lá de Nova Iguaçu. Eu quero compartilhar com você algo que tem ardido meu coração nesses dias, que é o texto de Daniel, capítulo 6. Eu não sei o que vai sair por aqui, mas eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Pai, nós precisamos do Senhor nesse momento mais uma vez, no qual nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele fale conosco, que eu possa ser tão somente um garfo nas Tuas mãos, porque se ele for bem utilizado, ele vai trazer comida a várias bocas, mas se não, ele poderá machucar.
mas eu peço ao Senhor que ele seja usado para alimentar o teu povo e a minha alma também nesse momento. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Daniel capítulo 6, apenas o versículo de número 10, porque eu creio que vocês conheçam muito bem essa história. Diz assim, na minha versão, Daniel capítulo 6, versículo 10. Peço perdão, irmão, aí que eu falei que seria Jeremias ou Lamentações de Jeremias 3, mas eu vou falar alguma coisa também. Diz assim: então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, e com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes, porque 3 vezes ao dia ele orava. E mais uma vez ele fez assim, e deu graças a Deus, como costumava fazer antes. Você pode dizer comigo, como costumava fazer antes? De novo, como costumava fazer antes. Pode assentar. Irmãos, quando a gente olha para Daniel, eu olho para Daniel, e eu vejo Jeremias, e eu vejo Abacuque, e eu vejo Ezequiel, e eu vejo profetas que foram levantados naquele tempo, um tempo difícil, um tempo onde o povo de Deus vivia uma grande justiça social. Algumas ferramentas que eles tinham para abençoar o seu próprio povo, eles usurpavam isso e usavam para o mal. Eles não respeitavam a lei do escravo e aproveitavam do desfavorecimento dos mais pobres para dar continuidade àquela escravidão, quando deveriam dar liberdade aos que estavam cativos por uma dívida, por um pagamento, por algo desse tipo. O rei pouco importava, a não ser olhar para a sua vaidade. O povo estava idólatra, buscando outros deuses. Aquela velha história, aquela frase que nós ouvimos muito da Bíblia, que o boi conhece o seu possuidor. Mas o povo de Deus não queria nem saber do Deus que havia aberto o mar vermelho, o Deus que fez com que o povo andasse pelo deserto, as suas roupas, as suas sandálias não viessem a acabar, um Deus que à noite trazia o aquecimento por conta da sua presença, e de dia a nuvem para dar sombra. Então Daniel se encontra agora, aquilo que havia sido profetizado, que por 70 anos e um pouquinho mais, o povo estaria na Babilônia, estaria num lugar que não era o deles, mas teriam que viver aquele tempo como nunca. E nós vamos ver outros contemporâneos de Daniel dizerem, procura a paz na cidade, tente ficar bem, guarde os preceitos, porque vocês ficarão esse tempo todo. Como disse o pastor, irmãos, nós não temos o que fazer, o apocalipse vai acontecer. Eu tenho dito isso lá na igreja. Não há o que mudar. Você pode até descobrir quem vai ser o Maitreya, o anticristo, essa nova ordem, quem vai ser o líder que vai subir, aquele chifre que vai apontar diante das 10 autoridades no mundo. Você pode até tentar fazer algo, eu vou avisar a todos, não adiantará. O apocalipse, ele vai acontecer. Mas o maior barato disso, que acontecer no apocalipse, você é mais do que vencedor. Acontecendo no apocalipse, você tem a chance de estar com as suas lamparinas acesas, esperando aquele que vai aparecer nas nuvens. Eu quero abrir um parênteses e dizer algo, pastor. Já existem pessoas dizendo que são os cristos na terra. Esses dias eu ouvi falar de uma religião que se diga, e eles dizem que são evangélicos, e são asiáticos, e eles pregam, estão entrando no nosso meio pregando que Deus é o Todo-Poderoso, e Ele o é. Mas que Jesus tirou o Deus Todo-Poderoso de cena, como se tirasse o foco de Deus. Nós sabemos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai. Mas essa seita, ela tem pregado que o Cristo,
ele já está na Ásia pregando e terminando o que o Messias não conseguiu fazer, o que Jesus não conseguiu terminar. E eu vejo, às vezes, já tem alguns pastores até linkados nesse grupo, já está no Facebook. Esses dias alguém tentou tornar-se meu amigo e eu dei ok, depois eu fui olhar, eu falei, ok, nada, sai para lá, Satanás. Mas nós já vemos em vários lugares, só basta você jogar no Google, tanto no Brasil quanto no mundo, pessoas que já estão dizendo que são o Messias enviado. Isso para que nós estejamos em alerta. Esses dias meu filho me perguntou o seguinte: pai, eu preciso conhecer muito sobre Satanás, sobre tudo que vai acontecer de ruim, o que eles vão fazer de ruim. Não, eu só preciso conhecer a verdade. Um especialista que trabalha com dinheiro americano, ou qualquer especialista que trabalha numa casa de moeda, qualquer, até do Brasil, ele não precisa, para saber que o dinheiro é falso, ser expert no dinheiro falso. Ele só precisa ser expert no dinheiro que é verdadeiro. E nós, como povo de Deus, tão somente precisamos saber o que é verdade, o que é a palavra de Deus. Martinho Lutero, grande reformador, certa vez disse: se nós soubéssemos por completo o que temos em Cristo, se nós soubéssemos por completo o que temos em Cristo, morreríamos de alegria. Eu não quero que ninguém morra hoje não, tá, gente? Mas se nós soubéssemos o que temos em Cristo... Bem, Daniel então foi colocado naquele reinado como homem principal. Diz o texto no início do capítulo 6 que ele foi colocado como principal. E diz o texto também que por ele ser um representante tão importante, muitas pessoas não gostaram desse negócio não. A gente precisa fazer algo para derrubar esse Daniel, ele é muito folgado. Se voltarmos um pouquinho, quando os exilados vão para a Babilônia, esses homens, assim como Daniel e os outros, não tinham defeito algum, eram de boa aparência, inteligentes demais. Esse povo agora olha para ele, não basta eles serem bonitões, ele ser bonitão, não basta ele ser inteligente, ele ainda quer estar à frente de nós. Não, a gente precisa pegar ele em algum lugar, em alguma falha. Ele tem alguma falha, ele tem algum erro. Começaram a procurar, cavar, e de repente falaram assim: esse aí não tem como pegar não, a não ser na lei do seu Deus. Algo que venha a contrariar a sua fé. Aí começa a nossa mensagem, o nosso compartilhamento breve com os irmãos. Eles conseguem criar um edito real, conforme a lei dos medos e persas, que não tem como revogar, para que num tempo devido não fizesse aquisição ou buscasse qualquer outro Deus, a não ser olhasse para o rei de uma forma distinta. Bem, isso eles tramaram, isso eles procuraram fazer. Mas o que me chama a atenção, irmãos, e arde meu coração, essa semana eu estava lendo, e vou repetir: quando Daniel soube do escrito que foi assinado, versículo 10, que eu já o li, ele foi para sua casa, e com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos, e como ele fazia sempre, 3 vezes ao dia, ele orou e deu graças a Deus, como costumava fazer. Ele sabia que ia morrer. Não, ele não sabia que ia morrer. Ele sabia que estava algo acontecendo que poderia prejudicá-lo humanamente falando. Mas ele não estava pensando no que era temporal. Ele estava pensando no que era temporal. Irmãos, quando eu olho para esses dias nossos, 3 meses em casa, lá na igreja, por exemplo, eu fechei mesmo, porque lá na minha igreja, o mais novo dos velhos sou eu. Então eu tenho alguns irmãos tem uns 2 irmãos que têm câncer, estão em tratamento, estão quase curados.
porque um é na perna, outro é no pé. Eu tenho uma irmã que tem um problema no pulmão sério. Inclusive, ela foi no culto hoje. Eu tenho alguns irmãos que tem outro, tem problema no coração. Tá ruim para mim, né? O negócio tá brabo lá, né? Então, eu preferi dar uma segurada. Voltamos há 15 dias atrás pela manhã. Quarta-feira voltamos. Esses dias foram dias difíceis. Eu já não aguentava mais ficar em casa. Dias complicados. E aí, quando eu olho para Daniel, você acha que ele ia se importar se tivesse com Covid-19? Ele ia continuar fazendo o que ele tinha que fazer todo dia. Ah, é? Tem um edito de morte para mim? Não tem problema não, eu tenho um edito de vida eterna para mim também. Tem uma direção para que eu possa ser julgado por conta de eu contrariar, ainda que tenha vindo depois das minhas práticas. Não tem problema não. Eu vou para minha casa e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Sabe por quê, irmãos? Quando há vida no culto. Quando há vida no culto. Ou melhor, quando há culto na vida, há vida no culto. Quando existe culto na vida, o nosso culto em congregação, ele é especial porque ele já começa em casa. Ele é especial porque ele já começa na vida de cada um de vocês, na minha vida. Daniel então não ficou desesperado, preocupado, tudo dizia não. Mas ele sabia que lá do alto existia um só, que está no trono e tem um controle. E ainda que os homens venham dizer muitas coisas, a última palavra é sempre a do Deus de Daniel, é sempre a do Deus de Abraão, é sempre a do Deus de Isaac, é sempre a do Deus do Antônio Marcos Félix, é sempre o Deus, seu Deus, o nosso Deus, que estamos aqui reunidos no nome dEle. Eu disse para você que existia uma injustiça social muito grande naquele tempo no povo de Deus. E eles esqueceram de práticas importantíssimas. Eu quero dizer um negócio para o senhor, pastor, para o pastor. Tem um monte de gente que está gostando desse negócio de Cristo em casa. Aqui eu acho que não aconteceu isso não, mas lá na igreja tem gente que gostou. Pastor, vamos ficar mais um pouquinho em casa. Mas não é por causa do Covid-19 não, eu não sei se é por causa do Faustão, do Silvio Santos, se é por causa da Eliana, não sei. Mas tem gente que está gostando desse negócio. Gente, nós precisamos, ainda que nós estejamos num novo tempo, num novo mundo, é um novo mundo agora. É um novo mundo. É um novo tempo. Vamos nos adaptar a essas situações. Eu conversava com uma infectologista, amiga minha, foi ovelha lá em Irajá, está em Salvador e cuida de uma rede de farmácias e clínicas diversas em Salvador e está vindo para o Rio de Janeiro. E ela disse para mim, ela é mestre, enfermeira mestre e da UFRJ, e ela disse o seguinte: nós vamos nos adaptar com o Covid, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ele vai ficar aí. Eu falei para ela, se ele vai ficar aí, eu estou aqui também. Se é para enfrentar ele, eu enfrento logo agora. E naquele dia que eu decidi isso, eu olhei esse texto aqui, porque cada dia eu leio um capítulo, eu cheguei no capítulo 6, eu falei, peraí, Daniel não olhou para o que estava à frente dele. Ele olhou pelo que não estava sendo visto, mas pelo que estava sendo crido. Eu quero aprender a ensinar uma coisa para vocês. Qual a vitória que vence o mundo? A Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a fé. Guarde isso. A vitória que vence o mundo é a fé. Vence o mundo, vence tudo que há no mundo, as circunstâncias, as adversidades, os problemas, as perdas, as vitórias, as dificuldades, eu repito. A vitória que vence tudo que há no mundo é a fé. E a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, eu estava um dia duro de maré, desci, não sabia como ia pagar minhas contas, eu estava difícil, uma situação difícil, falei, Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo, estou sem trabalho, estou dentro de casa preso. Deus falou assim, tu é possessão particular minha, fica tranquilo.
Eu cuido de você como menina dos olhos. Agindo eu, quem vai impedir por você? Se eu sou por você, quem será contra você? Eu estava caído, comecei a me levantar. Porque a fé, ela é fortalecida pelo poder da palavra de Deus. E quero dizer mais ainda para você, a fé agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz assim, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé agrada o coração de Deus. Irmãos, eu quero dizer que tem poucas coisas que agradam o coração de Deus. Vou dizer uma coisa: o Filho, Jesus, unigênito do Pai, Ele agrada o coração de Deus. Eis o meu filho que compraste. Uma outra coisa que agrada o coração de Deus, a Bíblia fala que Deus não quer que homem nenhum se perca. Deus não quer a morte de ninguém, diz Ezequiel capítulo 18. E a Bíblia fala que há alegria nos céus por uma alma que se converte. Aí eu fico imaginando, você, meu irmão, ganhar uma alma para Jesus. No céu tem uma alegria, porque você, irmão, ganhou uma alma para Jesus. E os anjos estão cantando no céu, glórias a Deus nas maiores alturas. Porque qual é o seu nome aí que está na pilastra? Igor. Rodrigo, porque dava até para fazer aquela brincadeira, Rodrigo, tem Daniela e assim por diante. Mas eu quero dizer que os anjos vão estar cantando e falando, o Rodrigo ganhou uma alma, e nós estamos aqui festejando no céu. Isso traz alegria, assim como a fé agrada ao Senhor. E a Bíblia fala que o justo, tem justo aí? Tem justo aí? Daniel não se importava, porque na vida dele tinha culto. E aonde ele colocava a planta dos pés dele, também era culto. Se fosse no trabalho, era culto. Se fosse na faculdade, era culto. Se fosse na igreja, também era culto. Mas em casa, ele também tinha culto ao Senhor. E 3 vezes ao dia ele não se importava com quem se importava. Ele queria saber de Deus. Ele queria dizer, eu quero ao Senhor na minha vida. Você sabe que na nossa vida, as coisas acontecem de 3 maneiras. Existem muitas coisas que acontecem que são propósitos de Deus. Deus planejou e elas vão acontecer na nossa vida. Outras são permissão de Deus. Propósito, quando eu digo, eu posso dar o exemplo de Jesus ir para a tentação. A Bíblia fala que o Espírito Santo caminha Jesus até o deserto. É um propósito para mostrar para mim, para você, para eu e você, que a gente pode vencer as tentações se estivermos firmes com Deus, amém? A gente pode vencer as provações se estivermos firmes com Deus, porque Ele nos manda o escape, amém? E eu quero profetizar que o escape está chegando essa semana e hoje na sua vida, amém? Mas há coisas que acontecem que é permissão de Deus. Do nada, Lúcifer, tendo a legalidade de Adão e Eva, aparece entre os anjos de Deus. E Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Você veio da terra? Eu estou rodeando, dando uma passeada aí. Tu viu meu servo Jó, né? Não tem ninguém igual a ele. Mas ele te serve porque ele tem tudo de bom do melhor. As teses de Satanás é que a gente serve a Deus porque a gente tem de bom do melhor, porque a nossa saúde é boa, porque a nossa família é boa, porque a gente tem muitos amigos, porque a gente é rodeado. Essa é a tese de Satanás contra Jó. E ele quis alfinetar Deus, mas ele se arrasou. Primeiro, porque Jó não pecou. Segundo, porque Jó prevaleceu e perseverou. E terceiro, porque o estado final do servo de Deus em meio às lutas é sempre maior do que o primeiro estado. Você pode perceber isso. O vinho acabou no final da festa. Jesus vem e faz com que o melhor vinho venha no final da festa. Eu não sei como que está a tua vida, a tua história, mas uma coisa eu quero dizer para você. Se você entrou aqui nessa noite é porque Deus tem propósito na sua vida. É porque Deus permitiu na sua vida que você estivesse aqui hoje. Mas existem coisas, gente, cai para nós, que a gente escolhe mal. A gente escolhe mal. E aí quando a gente escolhe mal, o ônus todo é nosso. A rebarba, a resposta é toda nossa. Gente, eu já escolhi tão mal na minha vida muitas vezes. Eu tive que segurar a onda daquelas má escolha. Mas Deus é tão bom que nos dá a possibilidade de voltarmos à fila. De podermos
caminhar, ainda que os cabelos estejam mais brancos, ainda que a sola do sapato não esteja a mesma, ainda que a voz esteja embargada, mas Ele nos dá a oportunidade de continuar. Irmãos, eu quero bater nessa tecla. Daniel, ele viu o povo dele antes de ir para o cativeiro babilônico não ligar porque Deus havia avisado, ao ponto de o povo dele prender o profeta Jeremias, que lá em Jeremias, Lamentações, é o único texto que fala, o único livro que fala de lamento. No capítulo 3 ele vai dizer assim: torna a trazer à memória o que posso me dar esperança, esperarei no Senhor. A gente aprende com os profetas daquela época, Daniel, Ezequiel, Abacuque, que em meio à adversidade, ainda que a figueira não floresça, não haja mantimento, ou seja qual for a situação, nós ainda precisamos confiar naquele que está no trono, naquele que tem todo o poder. É por isso que Daniel, ele, quando soube, ele não mudou nada da sua vida. Nessa noite Deus está dizendo para você, o seu culto precisa ser restaurado, porque Jesus está voltando. A parousia vai acontecer, Ele aparecerá dentre as nuvens e todo olho verá. Não será necessário você dar ouvidos a pessoas que estão dizendo: ele está ali no Ceará, ele está ali em Recife, ele está ali na Bahia, ele está no Japão. Não, porque todo olho verá, e muitos lamentarão, e ele vai aparecer, e todos no Ocidente e Oriente vão vê-lo. Mas hoje à noite Deus quer trazer, eu acho que é por isso que Deus mudou essa mensagem, Deus quer trazer a restauração do teu culto a Ele. Mas não acabou não, pastor, quando tiver muito, o senhor fala assim que eu paro, tá? Segundo lugar, diz o versículo 11: então esses homens reuniram-se, encontraram Daniel, orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Para quê? Daniel não respeitou o edito real, como nós esperávamos. Então agora não tem o que fazer. O texto fala que o rei reluta, o rei jejua, o rei tenta de alguma forma tirar, mas ele tinha carimbado com seu anel, era lei segundo os medos e persas, não tinha o que fazer, a não ser não dormir. O rei não dormiu. Eu quero dizer para você, isso é rema agora, tem gente que não dorme, porque tem orado pela sua vida, pela sua casa, pela sua história, pela sua restauração, pela sua conversão, pela sua santificação. Você quer ver Deus? Seja santo. John Wesley disse certa vez que a salvação nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. O nosso Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais que você pense, sonhe, imagine. Mas Ele só fará isso se você desejar. Você pode perceber que Daniel não está nem aí para o edito real, porque a preocupação dele está no alto, pensamentos de cima. Irmãos, quando começou essa história de ligar o televisor e morreu 10 mil, e morreu 5 mil, e morreu isso, e fulano foi assassinado, eu falei: não vejo mais TV. Eu já estava ficando doente. Eu disse para vocês, sou pastor numa comunidade, né? Então a gente está, volta e meia vai falar para alguém que está com fuzil e tudo mais. Hoje nem tanto, porque os milicianos tomaram tudo lá. Mas eu estava convivendo com isso, eu falava assim, às vezes eu sonhava com esse negócio. E teve tempo que eu tinha medo de ir para a rua. Mas se você pensar, você fica com medo de ir para a rua por causa da violência. Você fica com medo de ficar em casa porque tem um mosquitinho que te morde e pode te matar também? Estou errado, irmãos? Tem um mosquitinho aí que faz festa aí na gente aí. Se ele morder e pegar os de jeito, você pode morrer. Ou ficar com sequela. No modo geral, se a gente parar para pensar, é melhor morrer. Mas o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus nos trouxe vida em abundância. E a vida em abundância está nele. O zoe de Deus, como diz João capítulo 1. O zoe de Deus para a minha vida, para a sua vida.
Daniel conhecia muito bem isso. Daniel era íntimo de Deus, por isso ele vai ter mais à frente ou atrás algumas revelações. É por isso que ele tem também interpretações. É por isso que Deus revela a ele coisas, porque ele se preocupava não com o que as pessoas diriam ou o que elas pensassem, mas com o que Deus tinha para ele. O que importava era a intimidade com Deus. Deus nessa noite quer te dar intimidade com Ele. Aproveita esse tempo que você ficou sem estar congregando, que você ficou sem estar com seus irmãos. Aproveite para poder se colocar diante de Deus como é devido. Aqueles homens viram aquilo e não aceitaram. Por que não aceitam? Quem vê um crente fala que ele é doido. Quem vê crente fala que é doido. Se o pastor Marcos Félix é doido, o pastor Wellington é doido. Esse negócio de cultuar a Deus no meio é doideira. Visitar em meio à pandemia, levar os outros para o hospital em meio à pandemia, entrar em presídio em meio à pandemia, está doido, ele tem que se cuidar. Quem olha para você fala, você é doido. Não, você é louco por Cristo. E sabe que antes de você ser louco por Ele, Ele é louco por você, porque Ele entregou a vida dele por você. Entregou ao ponto de levar sobre Ele todas as nossas dores, pecados, dificuldades. Esses homens levaram então Daniel a um lugar preparado, a covas dos leões. Irmãos, eu fico imaginando que terrorismo é. Agora não tem imagem, mas eu sou da época que circo tinha leão, e eu tinha medo daquilo sair da jaula. Um leão só. Um leão só. Um leão só. Aquela história de Daniel chamou-me muita atenção, porque os leões estavam preparados para acabar com Daniel. Você sabe o final da história, o que acontece? Ele é morto? Não. Ele é comida de leão? Não. Mas se os irmãos olharem nas entrelinhas antes, o próprio rei disse assim, eu sei que o teu Deus aí vai te livrar. Irmãos, quando a gente é comprometido com o nosso Deus, até quem não é, vai entender o que Ele é. Até quem não conhece, vai testemunhar do que Ele faz. Até quem nunca viveu, vai experimentar o que Ele pode fazer. Eu lembro de um senhor, o pastor falou da rádio, me lembrou muito bem de um senhor que ele tinha, na verdade um jovem, ele tinha um dom e ele declarava muitos textos diversos. E um dia, passando numa rua, ele ouviu o Salmo 23. O Salmo 23 é maravilhoso. Davi escreve o Salmo 23 antes mesmo de passar toda aquela dificuldade. E ele então decidiu que iria reunir uma plateia num lugar público, iria falar o Salmo 23. E eu vou pedir a ajuda de vocês, amém? Porque eu não lembro muito bem não, tá? O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, deitar-me faz, guia-me. Vamos abrir lá então, Salmo 23. Eu acho que vocês estão esquecidos igual eu, vamos lá. Ô João, já estou terminando, pastor. Qualquer coisa o senhor levanta a mão aí. Diz assim, amém? Misericórdia alguém? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Na minha versão diz assim, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, me guia na vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim perante os meus. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice. Certamente. E habitarei na casa do Senhor. Gente, aquele homem falou de uma forma muito melhor do que a minha.
E aquela plateia ficou em pé, e aplaudiu, e aplaudia, e aplaudia, e aplaudia, e aplaudia, porque ele realmente era profissional da coisa, e ele pegou o Salmo 23 e começou a recitá-lo, e as pessoas ficaram impressionadas, e levantaram todas elas e aplaudiram unânimes aquele jovem. De repente sai daquela plateia um senhor com uma bengala, com poucos dentes na boca, e fala assim: eu posso também recitar esse salmo? Não, senhor, já está na hora, todo mundo quer ir embora. Posso recitar esse salmo? Não, aquele senhor falou mais 5 vezes, até que, por sua insistência, aquele jovem: tá bom, senhor, vem lá, as pessoas já estão indo embora. E aquele senhor começou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas. E no final, antes, uma plateia que estava aplaudindo de pé, quando ele chega: certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor. Quando ele fala isso, uma plateia que antes estava aplaudindo, agora está aos prantos, chorando, incessantemente chorando. Bem, aquele jovem ficou intrigado, falou: que coisa é essa? As pessoas me aplaudem, com o Senhor choram, o que é isso? Me fala, Senhor, o que o Senhor fez para que eles chorassem? Agora foi a vez do jovem: me fala, Senhor, me fala, Senhor. E de tanto insistir, aquele senhor falou o seguinte: você pode até conhecer o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo, pois ele é o meu pastor, e por ser o meu pastor, nada me falta. Irmãos, quando eu olho para Daniel, eu vejo que Daniel não se preocupava com nada, porque ele sabia que existia um Deus no céu, que ele poderia continuar fazendo o que ele fazia sempre, 3 vezes ao dia, orando, para todo mundo ver, olhando para Jerusalém, dizendo: ó meu Deus querido, meu Deus que me abençoa, que me dá o pão, que cuida de mim, que me guarda. Eu sei que tem um edito real, tem uma sentença de morte, porque eu adoro ao Senhor, mas eu sei que tu estás comigo. Se essa for a tua vontade, que o seja. Mas se não for, eu sei que o Senhor vai me livrar. Irmãos, nós perdemos muitas pessoas nesses dias. Muitas pessoas. Mas tem algo que eu quero dizer para você em último lugar. Se você está aqui nesse culto, se você ainda está aqui no mundo dos viventes, é porque tem propósito na sua vida. Há um propósito na sua vida. Eu conversava com uma ovelha minha, que já luta 10 anos com câncer, e as pessoas sempre falam para ela: Marina, você não vai ser curada não? 10 anos lutando com câncer, Marina. E ela falou: pastor, é óbvio que eu vou ser curada, pastor. Eu falo isso para as pessoas. Deus me curando nesse mundo, eu fui curada. Deus me levando desse mundo, eu também fui curada. Porque estando aqui, eu serei curada. Mas Ele me levando, onde eu vou não tem morte, não tem tristeza, não tem dor, não tem dificuldade, não tem falta de dinheiro, não tem desemprego, não tem nada disso. Eu serei vitoriosa e sou vitoriosa em Cristo Jesus de qualquer jeito. O que eu quero dizer para você, meu querido, que entrou aqui nessa noite: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há vitória, em nenhum outro há o escape, a não ser no nome do unigênito do Pai, aquele que o próprio Deus enviou para que você tivesse salvação, para que você tivesse redenção, para que você tivesse a sua história sendo reescrita para a glória de Deus e para que você viva o que é bom, o que é perfeito, porque a vontade de Deus na nossa vida é perfeita e agradável. Eu contava para o Eduardo, eu tinha 18 anos de idade, e eu estava correndo, dando as 50 voltas diárias no campo do Bom Sucesso. Eu tinha 18 anos de idade, e eu estava dando as minhas 50 voltas antes de começar o treino tático. E eu lembro que lá para as 30, eu lembro como se fosse hoje, Deus falou assim: esse é seu último treino. O teu Jô Vitor, que era o técnico do Júnior de Bom Sucesso, falou: ele vai te chamar, porque eu estou te chamando para um outro clube.
para um outro time. E eu falei, não é possível, não é Deus que está falando comigo não, sai para lá. E as lágrimas começaram a cair, mas quando é Deus você sente paz, ainda que as lágrimas caíam. E eu continuei correndo, ainda faltavam 20 voltas, mas antes de chegar ao número total de voltas, o Vitor me chamou e falou, hoje, eu me chamava Baltazar, na época, no futebol você tem apelidos, e ele me chamou e falou assim, eu gosto muito de você, mas eu não vou poder ficar com você não. Eu falei, eu já sabia. Ele, tu sabia como? Deus já tinha me falado. Não adianta, você não vai entender. Mas eu sei o que eu tenho que fazer a partir de agora. Meses depois, eu comecei a estudar lá no Seminário do Sul. Foram 3 anos difíceis, lutando, e ver amigos na TV jogando futebol. E eu falava, Senhor, lembra que eu falei para você? Existem coisas que são propósitos de Deus, outras são permissões de Deus, e outras que nós arrumamos. Mas nessa noite, Deus está abrindo uma porta para você, assim como Daniel, ainda que existisse um edito real para a morte, caso ele fizesse diferente, mas ele não ia fazer, porque ele tinha aquele costume de ser íntimo de Deus, e pouco importava. Deus hoje quer trazer para a sua vida o que Ele tem de melhor para você. Jeremias 29:11 diz assim, assim diz o Senhor, eu sei os pensamentos certos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa é certa, Deus quer restaurar o seu culto a Ele. Uma outra coisa também é certa, Deus deseja que você o conheça face to face, face a face, como você nunca antes o conheceu. Em último lugar, Deus deseja que você nessa noite comece a viver não pelas tuas más escolhas, porque está doendo, né? Você está sofrendo, você não tem encontrado respostas, e você tem se perguntado por que aquilo outro, mas nessa noite, Deus está abrindo uma porta para você, como diz em Apocalipse, capítulo 3, eis que abre uma porta diante de você, uma única porta, e essa porta se chama o propósito de Deus, que é a vontade de Deus, que alcançando você viverá o que é perfeito e agradável. Enquanto a igreja estiver orando, eu gostaria de convidar você, meu querido. Eu não costumo fazer isso não sei porque Deus está fazendo isso comigo hoje, mas eu não costumo fazer isso. Mas você, crente em Jesus, que tem se encontrado assim, enquanto a igreja ora, eu gostaria de orar por você, que entendeu que essa palavra de Daniel, ela caiu certinho para você, ao ponto que você precisa restaurar o teu culto a Deus. Gostaria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Você vai estar dizendo assim, Senhor, nesse tempo eu dei uma vacilada, eu não busquei como deveria, eu não estudei a Bíblia como deveria, eu não orei como deveria, eu não jejuei. Isso acontece. Mas a Bíblia fala que o Senhor, se você clamá-lo, buscá-lo, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele virá do céu e sarará a tua terra. E nessa noite Ele quer fazer isso. Eu não vou demorar não, eu gostaria que você, servo de Deus, ficasse em pé, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas Deus está dizendo para mim que há pessoas aqui que estão sem respostas e vieram aqui buscar respostas. Para esses eu quero trazer um desafio. Deus tem propósitos para a tua vida e tem as respostas que você precisa. Mas para isso, Ele não vai fazer o que só você pode fazer. Há coisas que só Deus faz, o impossível Deus faz. Eu às vezes me pergunto, Deus, por que Jesus, Ele traz a filha de Jairo à vida
e fala para Jairo e a mulher da comida, a filha que ela não já podia vir dos mortos já sem fome? Aí Deus me responde: há coisas que Jesus tem que fazer, e só Ele pode fazer. Trouxe a vida, mas o pão, o alimento, só Jairo e a esposa podiam fazer. Há coisas que Deus vai fazer na sua vida, outras só você poderá fazer. E para que Deus haja na sua vida hoje, por Ele ser um cavaleiro, Ele está batendo na porta do teu coração e falando assim: ó, estou batendo na tua porta. Se você abri-la hoje, eu vou fazer uma festa com você. Eu vou te dar respostas. Eu vou trazer novidade. Eu vou reescrever a tua história. Eu vou fazer aquilo que ninguém fez por você. E você nunca mais estará longe de mim. E saberá que eu sou o teu Deus, que eu cuido de você, que eu guio você, eu faço você prosperar e te dou as respostas que você precisa. Você que veio buscando respostas, eu peço que você fique em pé. Eu quero orar por você também nessa noite. Eu sei que há pessoas aqui buscando respostas. Há pessoas. Não deixe para amanhã. Eu vou estar orando pelo primeiro grupo. E para esse segundo grupo que quer viver segundo o propósito de Deus, eu quero convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar de uma forma muito especial. Vem aqui à frente você que está buscando essas respostas. Se você estiver no primeiro grupo, pode vir também, não tem problema nenhum. O importante é você viver como Daniel. Depois que eu li esse texto, eu falei: eu quero ser igual a Daniel. Eu estou tentando, pastor. Eu abro a minha janela de manhã, eu tento. Eu abro à tarde, eu tento. Mas eu preciso das respostas do Senhor. Vocês devem ter ouvido falar de um nome chamado Davi. Certa vez ele estava dentro de uma caverna chamada Adulão. E Davi, foragido de Saul, que queria a morte de Davi, ele estava com seus pais, ele colocou os seus pais num lugar seguro, e junto com eles tinha 300 pessoas, endividadas, sobrecarregadas, só gente que vivia assim: ó vida, ó morte, ninguém me ama, ninguém me quer. E Davi, todo mal acabado, ainda vai estar com gente assim que ninguém quer perto. E Davi fala: eu vou ficar dentro da caverna, porque eu não sei o que Deus quer da minha vida. Irmãos, é normal a gente não saber o que Deus quer da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Deus tem resposta para nós. E você vai ver lá em 2 Samuel 22:33, Davi dizendo assim: Deus é minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Só Ele desembaraça o nosso caminho. E eu creio que Ele há de fazer isso. Se houver mais alguém nessa noite, vem aqui à frente para nós orarmos. A minha oração não tem poder algum, mas aquele a qual eu vou falar, ele tem todo o poder. Eu não sei se desses aqui tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus já se entregou a você. Ele só espera a sua reciprocidade, você entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui que quer dizer assim: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive por nossa conta a vida toda. E aí, às vezes você fala assim: poxa, não deu certo eu vivendo a minha vida. Deixar a vida levar eu não deu certo. Então nessa noite Jesus quer levar a sua vida. Porque se você deixa Jesus levar a sua vida, aí vai dar certo. Alguém nessa noite quer deixar Jesus levar a sua vida? Levante sua mão. Não sei se há alguém aqui. Não deixa para amanhã não. Eu vim lá de Nova Iguaçu, lá do outro lado da Baixada Fluminense, para dizer para você que Jesus, Ele te ama. E Ele tem acompanhado as suas lágrimas quando você deita no travesseiro. Ele tem ouvido a tua voz quando você entra no teu quarto. Quando você entra no banheiro e fala: eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. E Ele te trouxe aqui, porque Ele te ouve. E porque Ele te ouviu, você não vai aproveitar e dizer: eu quero você, Jesus. Esse Jesus que tem te ouvido. Há alguém nessa noite? Eu não vou demorar não. Alguém nessa noite, um corajoso, uma corajosa, quer dizer assim: Jesus, eu quero a minha vida nas tuas mãos. Alguém? Levante sua mão. Levante sua mão, eu quero orar por você também. Pai, nós vivemos dias difíceis. Muitos de nós não temos encontrado respostas diante de tantas coisas que têm assolado a nossa vida. Mas quando olhamos testemunhos como o de Daniel,
que tinha uma sentença de morte, mas que não foi abalado porque ele tinha uma vida, na sua vida tinha um culto já organizado, elaborado, firmado em ti. Ele sabia que o Senhor era o dono e nenhuma folha, um pardal morre se não for pelo o teu consentimento. Então, calmamente, ele continua fazendo as mesmas coisas, porque ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele cria. Nós temos irmãos aqui, nós temos amigos aqui, que têm tido muitas lutas. Eu não as conheço, mas a tua palavra nos diz que em alguns momentos a gente pode até se sentir esquecidos, mas nunca abandonados. Porque até se uma mãe se esquecer de um filho, a tua palavra diz que o Senhor não se esquece de nós. E os teus filhos estão aqui à frente, no altar, pedindo ao Senhor a tua face, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre eles, lhes dê respostas, as tuas respostas, Senhor, porque elas são as melhores para nós, elas são para o futuro, vão para muito mais distante do que nós podemos imaginar ou possamos imaginar. Por isso eu coloco cada teu filho aqui diante do Senhor, que o Senhor venha contemplar com teu braço estendido cada pessoa, cada persona, cada cidadão, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada visitante, diante das suas realidades, circunstâncias, contexto, que o Senhor venha trazer resposta. E finalizando essa oração, que o Senhor mostre o teu propósito na vida deles e que eles estejam abertos para participar da grande ceia que o Senhor tem para dar a eles. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.